Senhor faça na sua vida. Então, nós temos aí no ano de frutificar, e nós estamos no limiar desse ano de 2026. Quais são as suas expectativas para esse ano? E eu quero começar lendo o Salmo de número 1, nos versículos de 1 ao 3. Eu vou estar lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Salmo de número 1 diz o seguinte: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Versículo 2: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Versículo 3: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que estas pessoas fazem dá certo. Se nós pararmos para meditar nesses 3 versículos aqui, nós já entendemos tudo. Por quê? São felizes aquelas pessoas, primeiro, que não se deixam levar pelos conselhos maus, pelos conselhos errados, que nos levam a entristecer o coração do Senhor. E essas pessoas, elas também não se juntam para zombar das coisas que são sagradas, mas são pessoas que respeitam a fé, respeitam a palavra de Deus, respeita Deus em si mesmo, respeita aquele que é o Senhor. Então essas pessoas são, pelo salmista, aqui ditos como felizes. Qual é o prazer desse tipo de gente? Qual é o nosso prazer? Meditar na lei do Senhor. E nessa lei, nós nos espelharmos, permitir que o Senhor mostre quem nós somos. À medida que nós olhamos para a palavra, ela reflete a nossa vida como um espelho. E nós podemos ver ali, o quanto nós precisamos ainda mudar, meditando nessa palavra, de dia e de noite. E diz a palavra do Senhor que pessoas assim, elas são como árvores frutíferas, que elas vão dar fruto no devido tempo. E elas não vão murchar, e elas não vão morrer, mas elas serão prósperas. Quantos de nós aqui queremos isso para as nossas vidas? Eu quero isso para a minha vida. É isso que eu desejo para a minha vida. Então o meu prazer deve estar na lei do Senhor. Diga assim: o meu prazer deve estar na palavra do Senhor. Então o nosso prazer deve estar nessa palavra. Tudo o que você precisa está na palavra do Senhor. Todas as direções, toda a orientação, tudo está à tua disposição na palavra do Senhor. Mas o que é prosperidade à luz da Bíblia? Irmãos, ao contrário de que muita gente pensa, que prosperidade é você ter... eu vou falar uma coisa que eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter um motorhome muito luxuoso, muito bonito, né, irmã velha? É equipado, sabe? Um motorhome top, bacana. É pequeno o seu sonho? Sim, pode até ser, mas eu não tenho hoje condições financeiras de ter um motorhome. Mas vamos pensar aqui que seriam helicópteros, seriam jatos, seria tanta coisa, terra, fazenda, gado, não é? Mas isso me daria uma boa quantidade de dinheiro. Isso me daria também o poder para adquirir uma casa boa, e eu poderia ter carros bons e muitas coisas boas. Mas de verdade, prosperidade à luz da Bíblia não é isso.
Porque você pode ter dinheiro, você pode morar numa casa boa, mas se você não tiver Deus, esquece. Você pode ter muitas coisas, você pode ter influência, você pode ter fama, não é? Você pode ter as portas abertas nas coisas desse mundo, mas se você não tiver o Senhor, esquece. Você não é próspero à luz da Bíblia. Se você não tiver um relacionamento com Deus, se você não conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele, então esquece, isso não é prosperidade. Às vezes você também pode ter todas essas coisas e você não tem saúde. Às vezes você pode ter muito dinheiro, mas você não tem saúde. Isso não é prosperidade. Talvez você tenha muito dinheiro, mas você tenha os seus filhos perdidos nas drogas, as suas filhas numa vida de prostituição, e toda a tua família destruída. Isso não é prosperidade. Então, prosperidade à luz da palavra de Deus é além disso. Ser próspero é como diz o salmista, tudo que a gente colocar a mão, ser abençoado pelo Pai. Então, tua família é abençoada pelo Pai, tua saúde é abençoada pelo Pai, teu trabalho, ainda que simples, ele seja abençoado por Deus. A comida que você faz, os filhos que você educa, tudo ser abençoado pelo Senhor. Sabe, isso é ser um homem próspero, isso é ser uma mulher próspera, isso é ser um jovem, um adolescente próspero. É você ser bendito, é você ser feliz em tudo que você fizer. Porque a prosperidade, ela vem de um provedor, que é Deus. Então tudo começa nele. Então sem Deus, nada nós podemos fazer. E diz aqui, o primeiro ponto, a prosperidade bíblica vai além do acúmulo material, como eu acabei de te falar. Ela é um estado de bem-estar integral, tá? Então ela é familiar, ela é financeira, ela é de saúde, ela é em todos os âmbitos. Ela é uma prosperidade quando ela é integral. E diz aqui, relacionamento correto com Deus é a primeira coisa. Você quer saber se você é próspero? Seu relacionamento está correto com Deus? Segunda coisa, sabedoria para viver conforme os princípios divinos. A pessoa próspera, à luz da Bíblia, ela é uma pessoa sábia. Se você se lembrar o rei Salomão, ele era um homem riquíssimo, ele era um rei riquíssimo, mas tudo que ele pediu de Deus, em um dia que ele teve um encontro com o Senhor, em sua oração, foi que Deus desse para ele sabedoria. Porque se ele tivesse sabedoria, ele conseguiria agradar ao Senhor e agradar as pessoas do seu reino. E ele sabia que fazendo bem às pessoas como um rei, ele estaria agradando o coração de Deus. Então, sabedoria. Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, sabedoria. Terceira coisa, contentamento e paz em todas as circunstâncias. Diga, em todas as circunstâncias. Isso é muito importante, porque se o seu coração estiver contente, estiver em paz, em todas as circunstâncias, cada vez mais a prosperidade ela vai superabundar na sua vida. Porque isso demonstra uma confiança no Senhor. Se você confia no Senhor, você vai prosperar, porque Ele é o seu provedor. O outro item fala de frutificação da obra de Deus. Então, prosperidade à luz da Bíblia é a obra de Deus frutificar naquilo que você faz para o Senhor, seja lá na sua reunião de casa de oração ou célula, como você chama, seja no seu ministério, seja dança, música, intercessão, seja criança, não é? Qualquer coisa que você está fazendo, ali há uma abundância, há uma frutificação. Isso é sinal de prosperidade.
Sabe, quando alguém te procura para fazer determinada coisa, significa que você está sendo frutífero naquilo que você está fazendo. Então receba aquilo como de Deus. Alguém chamou você, irmã Joelma, a senhora pode fazer a palavra lá na nossa casa de oração? Sim, eu posso fazer. Por quê? Porque ela já fez uma vez e ela está sendo frutífera naquilo que ela está fazendo, está sendo abençoada, ela está prosperando. Então, prosperidade fala sobre frutificar na obra do Senhor. Bênçãos que nos capacitam a ser bênção para os outros. Esse ponto é importantíssimo. Irmãos, Deus nos abençoa com a finalidade de nós sermos uma bênção para os outros. Quando Deus chamou Abraão, Ele chamou Abraão e disse para Abraão assim, Abrão na época, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou te abençoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele termina dizendo assim, sê tu uma bênção. Percebe algo? Isso está lá em Gênesis capítulo 12. Perceba algo que acontece. Deus abençoa Abraão para que ele seja uma bênção. Deus abençoa você para que você seja uma bênção. Em todos os lugares por onde você passar. Número 2, então, o que não é prosperidade? Essa é a pergunta. O que não é prosperidade? Primeiro, prosperidade não é sinônimo de riqueza material sem Deus. Pois Jesus alertou sobre o perigo de acumular tesouros na terra. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21, diz: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então, de nada adianta nós juntarmos tantas coisas aqui na terra e não sermos ricos para com o Senhor. Então, a gente precisa entender que prosperidade não é sinônimo de riqueza material sem o Senhor. Como eu estava te dizendo ainda há pouco, muitas vezes as pessoas têm dinheiro, mas eles não têm um bom casamento. Eles não têm uma esposa fiel ou um marido fiel. Eles têm dinheiro, mas eles não têm uma família estruturada. Eles não têm saúde. Então isso não é prosperidade. Às vezes você reclama da sua vida. Às vezes você não consegue olhar para você e ver quão próspero você é. Porque a sua mente ficou condicionada a pensar que prosperidade é você ter dinheiro. É você ter coisas boas aqui na terra. E não é isso. Prosperidade sem Deus, dinheiro sem Deus, coisas materiais sem Deus, não são nada. Amém? Quantos entenderam isso? Digam amém. O próximo, prosperidade não é sucesso alcançado através de injustiça, exploração ou desobediência aos mandamentos. Separei apenas um versículo, mas teriam muitos versículos para falar a respeito disso. Provérbios 10, 2 fala: aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Sabe? As coisas que são adquiridas de maneira desonesta, essas coisas trazem condenação para aqueles que assim fazem. Então, riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Então, não queira prosperar em cima de outra pessoa, sendo injusto para com as outras pessoas. Isso não é prosperidade. O próximo slide. Prosperidade não é independência de Deus ou autossuficiência orgulhosa.
né? Tem gente que pensa que por ter alguma coisa ou ter conseguido alguma coisa, ele não depende de Deus. E aqui, o povo de Israel, aqui o povo de Deus, em Deuteronômio no capítulo 8, ele recebe uma advertência do Senhor. Versículo 11 fala assim: nunca esqueçam o Senhor, nosso Deus, e tenham o cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas, onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Já viu pessoa que Deus começa a abençoar, ele se esquece do Senhor? Quantas pessoas são assim? Se tornam orgulhoso, orgulhosa, acha que não precisa mais do Senhor, acha que não precisa mais do irmão ou da irmã, acha que não precisa da convivência com o corpo de Cristo, se ausenta dos cultos porque não tem tempo, se ausenta das comunhões, das casas de orações, das reuniões no prédio, porque fala que não tem tempo, porque ele precisa cuidar, né, da empresa que Deus deu para ele, ou que Deus deu para ela, porque ele precisa fazer negócios, porque ele tem que descansar, porque ele precisa fazer algo amanhã, que é segunda-feira, e ele não tem tempo mais para buscar ao Senhor. A pessoa, ela se torna orgulhosa. Isso não é prosperidade. Simplesmente você está sendo escravo daquilo que está nas suas mãos. O Senhor fala que não é para a gente se esquecer dele. Aqui o povo de Deus, ele saiu da terra do Egito, e ele ia entrar na terra prometida. E entrar na terra prometida significa entrar nas promessas de Deus. E Deus tinha o melhor para aquele povo, e Deus tem o melhor para nós. Mas nós temos que tomar cuidado, porque quando Deus nos abençoa, essa é a hora de nós continuarmos servindo a Ele ainda mais, com muito mais alegria, com muito mais entusiasmo, muito mais empenho, e não nos afastarmos do Senhor. E Ele diz assim: olha, lá vocês vão crescer, vocês vão construir casa, vocês vão multiplicar dentro daquele lugar, mas vocês não podem se esquecer que eu sou o Senhor. Ei, vocês não podem esquecer que eu sou o Senhor, que tirei vocês da terra do Egito. O próximo slide fala: prosperidade não é ausência de dificuldade. Esse ponto é importante. Diga assim: prosperidade não é ausência de dificuldade. Já que muitos servos fiéis enfrentaram sofrimentos. Amém? Eu preciso um pouquinho de retorno. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 ao 10, diz assim: pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus. Diga assim: em tudo devemos mostrar que somos servos de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui: suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Pensa, Guilherme, você falando isso. Eu estou sendo chicoteado.
Eu fui preso, eu fui agredido naquela manifestação popular que teve aí na rua. Juntou uma galera e deu uma surra em mim. É isso que ele está falando aqui. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir e sem comer. Vai vendo aí. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do quê? Da pureza, do conhecimento, da paciência e delicadeza. Mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade, pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Irmãos, a obediência é uma arma que você usa, tanto para se defender, quanto para atacar o mal, mesmo em meio às aflições. Paulo está dizendo isso aqui, versículo 8. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas, na verdade, possuímos tudo. Irmãos, as pessoas pensam assim que a prosperidade é não ter nenhum tipo de problema. Aqui Paulo está dizendo a respeito dele e a respeito dos outros irmãos que com ele estavam propagando o evangelho. Eles eram homens de Deus, usados pelo Senhor, estavam abrindo fronteiras, abrindo lugares, espalhando a palavra do Senhor. E todas estas coisas e muito mais acontecia com eles. Eles passavam fome e sono, eles passavam frio, eles passavam diversas circunstâncias, chicoteados, açoitados pelas pessoas, apedrejados, tantas coisas esses homens sofriam, e principalmente Paulo. E muitas vezes você pode ver uma pessoa assim e falar assim, não, mas aquele cara lá não é próspero, aquela mulher lá não é próspera. Esses homens eram prósperos. Então, prosperidade não é ausência de luta. Prosperidade, muitas pessoas se enganam, falam assim, eu tive um problema financeiro. Alguma coisa de errado está com a sua vida. Nem sempre. No mundo tem aflição. No mundo, se você gastar mais do que você ganha, isso não é demônio, isso é uma má administração sua. Olha o que está rindo. Mas não é verdade? Aí fala assim, mas o demônio, mas o mal, que mal? Não tem mal nenhum não, é que às vezes você está fazendo coisa que não é para você fazer. Agora, é claro que nós podemos ter, sim, problemas financeiros advindos de dificuldades demoníacas, opressões demoníacas, devorador, coisas que vêm para nos trazer sofrimento. Mas o que nós temos que entender é que, como cristãos, nós vamos passar por diversos problemas, e um deles pode ser financeiro. Mas isso não significa que não somos prósperos. Amém? Glória a Deus. O que nós temos que fazer das nossas vidas? Sermos fiéis ao Senhor,
e administrarmos aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos com responsabilidade. Amém? No Antigo Testamento, vamos meditar no que o Senhor falou a Josué. No período em que ele havia atravessado um deserto de 40 anos e agora estava entrando num período de conquistas para tomar posse das promessas do Senhor. Pergunta número 3. Em Josué capítulo 1, o que Josué deveria fazer para ser próspero? Vamos pensar agora em Josué. Se você nunca leu a Bíblia, leia a Bíblia, leia Josué. Josué, no capítulo 1, ele está diante do povo de Deus. E Deus chama Josué e diz assim: Josué, Moisés, o meu servo, está morto. Josué capítulo 1. Moisés morreu, Josué. Agora, Josué, é você que vai fazer esse povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi a seus pais. Então Deus diz para Josué que agora ele estava ali sozinho, sem o líder dele. Agora ele era o líder. E agora ele tinha a missão de fazer com que o povo de Deus entrasse na promessa de Deus. O povo de Deus entrasse no período próspero do povo. Porque até então o povo peregrinou 40 anos no deserto. E nesse momento da jornada, Josué fica sem Moisés, Moisés morre. E agora ele precisa entrar e cumprir a missão dele. Como que ele vai fazer para que a missão que Deus deu a ele prospere? Como que você, Josué, eu, Josué, como que nós iremos fazer para que a missão que Deus nos deu prospere nas nossas mãos? Como que nós vamos fazer isso? O Senhor, Ele dá algumas direções para Josué, e elas servem para as nossas vidas também. E diz aqui, Deus repetidamente exorta Josué, primeiro, a ser forte e corajoso. Então, para você entrar na terra que mana leite e mel, para você usufruir de tudo que Deus te prometeu, começar a usufruir, você e eu, nós precisamos ser fortes e corajosos. Nós precisamos enfrentar os nossos medos, precisamos enfrentar as nossas inseguranças e os nossos temores. Nós precisamos avançar, sendo forte e corajoso. A coragem aqui não é ausência de medo, mas a coragem aqui é uma determinação de se firmar naquilo que Deus disse. Muitas vezes você está aí na iminência de entrar na sua prosperidade, seja ela financeira, seja ela uma prosperidade de realização pessoal, profissional, e você está ali diante daquilo. E é apenas você ter coragem para você vencer o medo e avançar. E era isso que Josué tinha que fazer. E é isso que eu e você temos que fazer. Nós temos que ter coragem. Nós precisamos ser forte. Aí você diz assim, não, mas eu não tenho força. Na nossa força nós não conseguimos, mas se nós buscarmos a Deus, Ele é a nossa força, Ele é aquele que nos fortalece. Então, nesse tempo de frutificação, que é um tempo de prosperidade, você precisa ser forte e corajoso. Está escrito em Josué capítulo 1, versículos 6 e 7,
Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte, muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei, com toda a palavra que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso, e você será próspero em qualquer lugar para onde for. Versículo 9, lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia! Irmãos, essa palavra deve motivar você nesta noite a sair daqui entendendo que Deus quer um posicionamento seu diante desse tempo de prosperidade. Deus quer que você se posicione e que você avance sendo forte e sendo corajoso. Lembrando que você pode sentir medo, é natural o ser humano ter medo, mas você vence o seu medo com Deus dentro de você. Você dá o seu passo de fé e você avança. Ser forte é você se fortalecer no Senhor e na força do poder do Senhor. Nós não temos força, nós não temos poder, em nós não há bem nenhum, mas aquele que habita em nós, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle mesmo, do Espírito que opera em cada um de nós. Então você, nesse tempo de frutificação, se posicione, família, se posicione. Não, esse ano nós vamos avançar, esse ano nós vamos fazer o muro da nossa casa, esse ano nós vamos construir a área que nós queremos, esse ano nós vamos construir a nossa casa, esse ano nós vamos comprar o nosso terreno, esse ano nós vamos fazer isso e aquilo outro, e vamos avançar, porque o tempo é de frutificação. Existe um trabalho a ser feito, sim, ok, é verdade, mas você pode trabalhar. Deus te deu condição para trabalhar, Deus te dá estratégia, Deus te dá ideias, Deus te dá coisas para que você possa avançar na sua vida. E lembre-se, a prosperidade, ela não é apenas para você. A prosperidade bíblica, ela é para abençoar os outros. Pense sempre nas outras pessoas. Pense sempre naquilo que você pode fazer para o bem das outras pessoas. Pense em abençoar as pessoas. Como Deus disse para Abraão: "Se tu uma bênção". Então, Deus abençoa a mim, Deus abençoa você, para que nós sejamos bênção na vida das outras pessoas. Sabe, irmãos, prosperidade bíblica fala de uma prosperidade que vem para trazer a manifestação da glória de Deus, do reino de Deus. Então ela vem para que seja manifestada a justiça, ela vem para que seja manifestada a paz, ela vem para que seja manifestada a alegria no Espírito. Então nós precisamos olhar para a prosperidade bíblica de outra forma. Às vezes você fala assim: não, eu queria um carrinho para me andar. Nada de errado de você querer seu carro. Você deve querer, você deve trabalhar. Mas se Deus te der um carro com mais lugares, ótimo, porque você vai carregar outras pessoas. Nada de você ficar pensando só numa ostentação. Não, querido, isso não é prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica é: se Deus te deu algo novo, abençoe outra pessoa que precisa. Sabe aquela história daquele que come a banana e o outro que vem atrás comendo a casca? Às vezes você pensa assim: não, isso aqui, você não dá valor naquilo que você tem. Não, existe alguém que está precisando daquilo. E eu vou te falar uma coisa: gente próspera, nem a roupa dele fica feia, nem a roupa dele destrói. Sabia disso? Que gente próspera, ainda quando ele dá as coisas dele, ainda está boa, porque serve para abençoar outras pessoas. Sabe, a coisa ela é diferente, porque Deus nos abençoa para que a gente seja uma bênção
para as outras pessoas. Então muda o seu jeito de pensar. Ah, eu queria ter um Camaro. Ah, para que você quer ter um Camaro? Eu também queria. Eu queria um Mustang. Mas, gente, de verdade, para que eu vou fazer com o Mustang? Primeiro que eu e meu marido já somos gordinhos. Ele vai arrastar. O bispo está duvidando. Mas ele vai arrastar, irmãos. Quebra a mola. Gente, eu vou confessar algo para vocês. Eu sempre tive golzinho, né? Toda a minha vida. Eu trabalhei, eu tive gol. Desde gol 1997. Foi meu primeiro golzinho. Mas eu tenho uma bronca de carro baixo que você não tem ideia. Por quê? Porque desde esse tempo eu já sirvo ao Senhor. Então o nosso carro, ele nunca era só meu carro. Não, ele era cheio de gente. E a maioria gordinho. O que acontece? Raspa nos quebra-mola. Você tem que passar de lado. Enfim, um problema. Eu não gosto, né? Mas, enfim, esses carrão aí, né, de boy e de tal, eles são baixos. O que eu vou fazer com o carro desse? Não serve para nada para mim hoje. Então, às vezes, você pensa que prosperidade é isso, e não é isso. Ah, eu queria ter uma bolsa, não sei lá das quantas. De verdade, o que me importa a sua bolsa? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que muitas vezes você quer ter uma bolsa não sei o quê, um sapato não sei o quê, só para mostrar para outra pessoa? Gente, que carnal isso. Que terrível, né? Que feio. Às vezes eu vigio isso. Lembra que uma vez eu falei para você que eu tinha um monte de sapato? Eu tinha sapato azul, eu tinha sapato vermelho, eu tinha sapato amarelo, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Mas eu queria ter muito sapato. Aí um dia Deus me tratou. Ele falou, você vai dar todos os seus sapatos. E ele me tratou, não tem nada de errado. Eu já estou com um azulzinho aqui, ó. Basiquinho. Mas não tem nada de errado. Mas hoje meu coração não está mais nos sapatos. Mas naquele tempo estava. Era um monte de sapato. Não era caro, não. Comprei na feira de Goiânia. O Adriano veio com uns 3, 4 no colo dele. Ele lembra até hoje. Ou mais, né, Adriano? Era muito sapato. Idolatria. Então, isso daí é prosperidade? Não. Para que servia esse sapato? Deus mandou dar tudo. E eu dei tudo. Acabou. Pronto. Abençoei a vida das pessoas. E isso não foi mais idolatria no meu coração. Às vezes você quer um carro, para você ser idólatra do teu carro. Você não vai querer carregar ninguém. Você vai achar ruim. Você vai falar assim, não. No meu carro, eu já vou te falar. Eu nunca bati no carro dos outros, mas sempre bateram no meu carro. Sabe o que é isso? Não adianta você ter coisas assim. Você precisa pensar no reino. Pense no reino. Eu quero uma casa grande com piscina. Você tem a casa grande com piscina, e daí? E daí? Você continua do mesmo jeito, emburrado, não quer servir ao Senhor? Vocês estão entendendo? Isso não é prosperidade. A gente precisa entender que Deus tem para nos abençoar, para que nós abençoamos as outras vidas. Amém? Vamos entender estas coisas. Não se desviar da lei, não se desviar da palavra. Josué 1:7.
Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Isso aqui é interessante. Eu me lembro de José da Bíblia. José. Aonde José estava, ele prosperava. Se era servindo ao rei como copeiro, ele prosperava. Se ele estava sendo padeiro, ele prosperava. José na prisão, ele prosperava. Então, você é uma bênção aonde você está. Deus chamou você para ser essa bênção. Deus chamou você para você prosperar. Por isso que a palavra de Deus diz que aonde você estiver, ali você será próspero. Outra coisa que deveria ser feito: meditar na palavra do Senhor de dia e de noite e agir conforme a palavra. Josué 1:8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então, não só conhecer a palavra, mas praticar a palavra, isso vai levar você a uma vida próspera, de frutificação. A outra coisa, você se lembrar sempre que o Senhor, Ele é com você, aonde quer que você estiver. Não se esqueça disso. Josué 1:9. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. O que Jesus disse aos seus discípulos? Eis que estou contigo todos os dias das suas vidas, até a consumação dos séculos. Jesus, Ele é conosco na pessoa do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Basta que nós venhamos a meditar na palavra do Senhor, cuidando de fazer aquilo que a palavra dele diz, sendo forte e corajoso, nós iremos prosperar, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Aleluia! A promessa vinculada: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Número 4. Qual a relação entre Josué capítulo 1 e João capítulo 15, do 7 ao 10? O texto da videira verdadeira que estamos meditando. Nós passamos 2 domingos meditando no texto de João. E qual a relação dele, que esse texto tem, com o texto de Josué capítulo 1? Vamos ver. João capítulo 15, versículo 7 ao 10. Se vocês ficarem unidos, diga unidos. Comigo. Mais forte. Unidos. Com Jesus. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Se vocês ficarem unidos ao Senhor e continuarem com as palavras do Senhor em você, se esforçando para praticar a palavra, diga esforçando. Eu quero falar sobre esforçar, porque realmente é um esforço. É fazer força. Diga fazer força.
Você precisa entender que não é assim, você fica e você vai sentir vontade. Não. A nossa carne, ela é má. A nossa natureza, ela é pecaminosa. A carne, ela luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Por isso, há de ter da minha parte, da sua, um esforço. Um esforço. Já viu aquelas pessoas? Eu queria que Deus me abençoasse, mas Ele não faz nada. Já viu? Eu queria um bom emprego, mas Ele nem olha onde que tem um bom emprego. Ele não olha. Ele olha Instagram, ele olha TikTok, ele faz isso, ele faz aquilo, mas ele não, sabe? Ele nem se abre para aquilo que Deus tem de melhor para ele. Não tem o mínimo de esforço. Não, irmãos. A gente precisa se esforçar. Então, cumprir a palavra é esforço. Andar em santidade é esforço. Porque a nossa carne quer pecar. A nossa carne quer fazer o que é errado. Então não adianta você pensar assim, não, eu vou para a igreja e tá. Não, ninguém está te enganando. Nós vivemos uma vida de esforço, diga esforço. É esforço. Não existe isso. Mas tem pessoas que pensam que talvez Deus, ele seja uma possessão demoníaca, que toma o seu corpo e a sua mente, e você sai fazendo um monte de coisa que você não queria fazer. Não. Deus, Ele é o nosso Pai. Deus, Ele nos chama de filho. E a maior alegria para Deus é quando nós nos esforçamos para fazer a vontade dEle. E qual é a vontade dEle? Está toda expressa na sua palavra. Tudo que Deus quer é que a gente cumpra as coisas que Ele determinou para que nós vivêssemos nela, que é as coisas que estão na sua palavra. Então você que está aqui hoje, talvez você pense assim, nossa, mas isso é tão difícil. Sim, é difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo, e a Bíblia diz a respeito do Espírito Santo, que Ele é o nosso ajudador. Então, na medida que eu quero fazer algo para agradar o coração de Deus, e eu decido fazer aquilo, o Espírito Santo me ajuda a fazer. Então eu não sei o que você precisa fazer, eu não sei o que você precisa mudar, mas na medida que você abre o seu coração e fala, não, Deus, eu quero mudar de vida, eu quero entrar na promessa de Deus para mim. E quando você faz isso, Deus abre as portas para você, porque o Espírito Santo está com você. Ele é seu ajudador. Muitas vezes não acontece nada na sua vida porque você não posiciona, porque você não se esforça, nem mesmo para saber o que Deus quer. Existem pessoas aqui me ouvindo e que acham que simplesmente nasceram porque o pai e a mãe teve uma relação sexual e eles nasceram. Não é isso. Você existe porque na eternidade Deus sonhou com você. E tem um plano sim de Deus para você. E que só você pode viver. E diz a palavra do Senhor que Ele tem pensamentos de paz sobre nós. E não é de mal. Então, quantos de nós aqui estamos simplesmente sobrevivendo? E nunca paramos para pensar, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Nunca nem ao menos perguntamos isso para Ele. Por que estou te dizendo tudo isso? Porque tudo isso é esforço. É esforço. Louvado seja Deus que você saiu da sua casa nesta noite e veio para cá ouvir a palavra do Senhor. E Deus está falando com você.
Ele está te mostrando que você precisa se esforçar. E que é esse o caminho, é esse esforço, é se levantar e vir ouvir a palavra, é se levantar e praticar a palavra. Isso é esforço. Sabe o que acontece? Deus tem o poder para mudar toda a sua história, a história da tua família. Já viu aquelas pessoas que vinham antes aqui e falavam assim: Bispo João, ora por fulano. Ah, não, eu só vou quando fulaninho vier no culto. Não. Eu vejo aqui tantas mulheres e até mesmo homens que frequentam as reuniões, que estão buscando a Deus, que estão adorando, sem os seus cônjuges. Por quê? Porque o esforço tem que ser nosso. O esforço precisa ser meu. O esforço precisa ser seu. Como é que seus filhos vão servir a Deus se nem você serve? Como é que as coisas vão acontecer na sua vida se nem você as pratica? Então é tempo de prosperar, é tempo de ser forte, é tempo de ser corajoso, é tempo de se posicionar. E é como Josué. Josué, ele precisava ser forte, corajoso e posicionado diante do povo. Você tem que ser forte, corajoso e posicionado diante da sua família. Você precisa, sabe, não são eles que precisam não, você precisa entender que você precisa. Eu preciso. Eu não faço isso aqui que eu estou fazendo hoje, porque você pode pensar assim, mas isso aqui é a profissão dela. Não, eu preciso fazer isso. Eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer para os irmãos a direção que eles precisam tomar neste tempo de frutificação. Então é sobre isso que Deus está falando com você. É tempo de prosperar. É tempo das doenças deixarem sua casa. Porque o Senhor Jesus, Ele sara. Ele sara. É tempo daquelas coisas que entram na sua casa e destroem. Sabe, aquela coisa de destruição. É tempo dessas coisas cessarem. Por quê? Porque você está sofrendo, sua família está sofrendo, mas precisa de um posicionamento seu. E às vezes você fica falando assim, eu não vou não, porque meu marido não vai. Eu não vou não, porque minha mulher não vai. Irmão, se a gente for esperar isso, não é assim. Então Deus tem maravilhas para as nossas vidas. E somos nós, eu e você, que vamos fazer Várzea Grande e Cuiabá entrar na terra prometida. Eles vão conhecer o Senhor, o Deus que provê todas as coisas, é através das nossas vidas. Então tudo começa com a gente. Versículo 8. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Josué capítulo 1 destaca a meditação e a obediência contínua à palavra como base para a prosperidade e sucesso na missão. Josué capítulo 1 fala sobre isso. Meditação e obediência à palavra. João capítulo 15, os versículos que nós acabamos de ler, dos 7 ao 10, ele enfatiza permanecer em Cristo e nas suas palavras, e as palavras de Cristo permanecerem em nós, resultando em orações respondidas e frutificação. Então, o que nós temos que fazer para frutificar neste ano? Permanecer no Senhor, meditando na sua palavra e obedecendo a sua palavra. Vamos fazer uma conexão. Ambos os textos mostram que, número 1, comunhão com Deus, por meio de sua palavra, e permanência em Cristo é essencial.
Então, para você prosperar, você precisa continuar a sua comunhão com Deus. De que maneira? Lendo a Bíblia, orando, meditando, tendo participação no culto, não é? Não somente aqui no prédio, mas procure uma casa de oração para você participar. Esteja ali inserido no que o corpo de Cristo está fazendo. Então isso vai fazer com que você avance. Número 2, a obediência é a condição para respostas às orações e prosperidade espiritual. Isso aqui deve nos causar temor e nos fazer lembrar que muitas vezes nós não estamos recebendo as respostas das orações que nós temos feito, porque nós temos sido pessoas desobedientes àquilo que Deus fala. Simples assim. Número 3, a prosperidade está vinculada ao propósito divino, não a desejos egoístas. Nossa, isso aqui é a chave. Isso aqui é a chave. Eu me lembrei de umas situações e várias situações com muitas pessoas, mas eu me lembrei uma vez, eu conversando com o pastor William, e o pastor William disse assim para mim: olha, eu poderia fazer isso, isso e aquilo, apóstolo, mas N famílias dependem do meu posicionamento. Sabe o que é isso? Deus não fecha as portas para ele, nem para quem pensa assim, porque pensa nos outros também. Porque a prosperidade, ela não é você pensar nos seus desejos egoístas. Como eu estava dizendo agorinha, a respeito de ter um carrão, a respeito de ter uma casona. Não, você precisa pensar nos outros. A verdadeira prosperidade, ela pensa em abençoar as outras pessoas. Então, o que você pode fazer para ser uma bênção na sua casa? E eu quero aqui falar para os filhos, não é? Nós viemos de uma cultura muito estranha, mas eu procuro ser uma bênção na vida do meu pai, financeiramente falando. Mas muitos filhos acham que seus pais devem viver dando coisas para eles. Vocês já pararam para pensar, filhos, que talvez este seja um motivo de você não superabundar? Eu não estou falando aqui de grandes quantias ou de grandes coisas, mas muitos filhos, eles não honram seus pais, nem ao menos em suas datas de aniversário, em nada, mas eles acham sempre que os pais têm que dar, que o pai tem que dar, que a mãe tem que dar, e vivem sempre assim. Nunca brota no seu coração o desejo de fazer algo pelo seu pai, algo pela sua mãe. Sabe, eu acho que chegou o momento da gente inverter valores aqui na igreja. Filhos que abençoam seus pais, netos que abençoam seus avós. Quantos netos vivem sugando seus avós? É porque eu vou pagar isso, porque paga aquilo outro, porque e aquilo, e a avó isso, e aquilo outro. Gente, Deus quer que você faça isso. Deus quer que você tenha para abençoar os seus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se você tem para abençoar, meu querido, é porque Deus te abençoou. Há mais alegria em dar do que você precisar receber. E eu vejo uma cultura aqui no nosso estado, nessa região, de pessoas que querem viver assim. Eu me lembro que há uns 30 anos atrás, eita glória, eu fiquei muito constrangida, porque eu passei um problema financeiro,
E o meu pai, ele comprou para mim, vocês lembram aquele macarrão do pacote, de um pacote de papelão? Lembra desses macarrão? Tem número 1, número 2, né? A Flávia lembra desses pacotes aí. Então, o meu pai, ele teve que comprar macarrão para mim. Eu era recém-formada. E ele comprou aquele macarrão, ele comprou extrato de tomate elefante, eu lembro, era pequenininho assim. E comprou algumas coisas para mim. Isso me marcou profundamente a minha vida. Profundamente. Não por orgulho, mas eu disse assim para mim mesma, eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu era nova convertida. Eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu quero poder abençoar o meu pai. Eu nunca mais, Senhor, quero precisar, mas eu quero abençoar o meu pai. Por tudo que meu pai fez por mim, eu quero abençoar meu pai. Eu quero abençoar minha mãe, na época minha mãe era viva. Irmãos, e Deus ouviu minha oração. Naquele mesmo ano, Ele abriu uma porta de emprego para mim. E literalmente o emprego bateu na minha porta. Foi uma pessoa, bateu palma no portão da minha casa, lá na Vila Militar, há 30 anos atrás. E essa pessoa falou assim, olha, eu fiquei sabendo que você está terminando o seu curso. Você poderia pegar umas aulas que eu preciso deixar? E era uma pessoa que estava deixando as aulas dela numa 8ª série, na época que falava 8ª série. Era lá no CPA. E eu fiquei com medo daquilo, porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou para a sala de aula agora? Eu estava terminando o meu curso. E eu falei, como que eu vou fazer? Irmãos, e era uma dureza tão grande. Naquela época era vale transporte. Um negócio assim que vinha na cartela. Você ia destacando aquilo para você pegar os ônibus. E eu numa dureza tão grande, eu pensei no CPA, eu não vou conseguir, porque eu vou ter que pegar ônibus para ir, ônibus para voltar, eu não vou ter dinheiro. E antes que eu abrisse a minha boca para falar isso, ela falou assim, olha, o diretor dessa escola, era uma escola particular, ele dá vale transporte. Aí eu falei, ele dá vale transporte? Opa, melhorou. Porque eu não tinha condição mesmo. E aí ela começou a falar, eu falei assim, não, eu vou. E eu fui. E de lá para cá, meu irmão, nunca mais eu fiquei sem emprego, eu fiquei sem renda, eu fiquei sem poder abençoar as pessoas. E a partir daquele dia, eu não era formada ainda, eu ganhava como uma professora formada, eu dava aula numa escola particular, ali eu tive minhas primeiras experiências com sala de aula, e Deus foi só me abençoando depois, passei em concursos e tantas coisas boas que aconteceram na minha vida. Mas por quê? Eu tenho certeza que uma das coisas era que eu queria ser uma bênção na vida das pessoas. E eu não estou dizendo isso para me vangloriar. O desejo do meu coração é sempre ser uma bênção para as pessoas. E financeiramente também. Quando você é assim, Deus abre porta para você. Se não tem porta, Ele cria porta para você. Houve um tempo atrás que a gente teve bem complicado, financeiramente falando. E eu parei de fazer ofertas na vida dos irmãos. E de repente o Senhor me incomodou com aquilo. E eu falei assim, Deus, eu não tenho como fazer. E aí o Senhor falou assim para mim, você tem sim. Aí eu falei, mas eu vou fazer mais dívida? Não, você vai fazer. Eu obedeci e comecei. Eu percebia que alguém estava precisando de alguma coisa, eu ia lá e comprava. Acontecia isso, eu ia lá e fazia. Sabe o que aconteceu? A minha vida financeira começou a mudar.
E de repente o Senhor me fez lembrar. Falou, você parou de semear. Está vendo? Que às vezes você fica tão incutido, que você fala assim, não, eu não posso. Eu não tenho. Eu não consigo. Eu não isso. Eu não aquilo. Mas eu vou te perguntar, você não compra para você? Ai, mas eu estou precisando. Faz primeiro para o outro. Deus vai te abençoar. E rapidinho, de uns 3, 4 meses para cá, o Senhor virou a minha vida financeira. Novamente. O que aconteceu comigo? Eu perdi o foco por um período. Talvez você está aqui me ouvindo, você perdeu o foco. Permita Deus alinhar novamente seu foco. Volta a fazer as coisas que você fazia antes e faça ainda mais, que você vai ver que Deus vai abençoar você. Eu estou falando aí do ponto 3, a prosperidade está vinculada ao propósito divino, não a desejos egoístas. Estou terminando. O que devemos fazer para prosperar? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então não é o meu reino, a minha vida, a minha casa, o meu gosto. Não, primeiro as coisas de Deus. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Diga, aquilo que Deus quer. E lhes será, e Ele lhes dará todas estas coisas. Amém? Aquilo que Deus quer, essa é a chave. Põe em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer. A irmã Beth, a filha dela, que batizou, vai se casar. E eu louvo a Deus pela vida dela e do noivo. Por quê? Num tempo em que ninguém quer fazer família, ninguém quer formar família. Não é? O pessoal só quer viver junto, irmã Vera. Mas ninguém quer formar família. Ninguém quer honrar aliança. Ninguém quer ter compromisso. Vive junto a vida inteira. Pelo amor de Deus. E ainda tenta justificar a vida de amasiado, dizendo assim, não, mas eu vivo melhor que muita gente que é casada. A questão não é essa. A questão é você pôr em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer. O que Deus quer? Que você constitua família. Que as coisas sejam direitas. É isso que Deus quer. Então, quando você se esforça para fazer isso, eu me lembro do meu cunhado, ele não tinha como casar ainda financeiramente. Um dia ele veio aqui na frente e o Senhor me incomodou. E eu chamei ele e disse assim, hoje ele não está aqui, mas eu disse assim, ei, quando que você vai casar com aquela moça? Mas eu falei isso debaixo de uma direção de Deus. Ele me olhou, eu falei assim, olha, queria que ele estivesse aqui, mas eu disse assim para ele, olha, você está enrolando aquela moça, eu sinto isso. Não, é que eu falei assim, quando que você vai casar? Mas se você não vai casar com ela, então define. Aí ele me olhou assim, aí ele falou, não, eu vou conversar com ela, eu vou conversar com a mãe dela, eu falei assim, você tem que definir. Sabe, quando ele chegou e disse assim, Lineara, nós vamos casar, tudo que era difícil começou a mudar.
O emprego apareceu, aí apareceu um que deu uma coisa, outro que deu outro que abençoou com isso, casou. Mas por quê? Porque a pessoa se preocupa em fazer aquilo que Deus quer. Deus não quer que um rapaz e uma moça vivam se enrolando a vida inteira. Não, não é para isso o relacionamento. O relacionamento, ele deve ser para casamento. Então a gente precisa pensar no que Deus quer para a nossa vida, não é? Número 2, meditar e obedecer às Escrituras. Número 3, permanecer em Cristo, cultivando intimidade pela oração e dependência. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Número 4, ser fiel no pouco e generoso. Lucas 16:10 diz: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Provérbios 11:25, quem é generoso, progride na vida. Quem ajuda, será ajudado. Aleluia. Número 5, manter um coração contente e grato. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Número 6, viver com integridade e confiar na soberania de Deus, mesmo nas provações. Romanos 8:28, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. O último slide, fique de pé. A prosperidade bíblica é multidimensional. Ela é espiritual, ela é emocional, ela é relacional e por vezes material. E ela sempre é relacional com Deus, visando a sua glória e o bem do próximo. Diga assim: a prosperidade. Vamos dizer mais forte: a prosperidade visa a glória de Deus e o bem do meu próspero. Desculpa, do meu próximo. Vamos repetir? A prosperidade, ela visa a glória de Deus e o bem do meu próximo. Aí você para um pouco para você pensar agora. Fecha seus olhos. Quem é seu próximo? Seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seus filhos, seus irmãos em Cristo. A prosperidade, ela tem essa razão de ser. Eu gostaria que você ficasse com seus olhos fechados e orasse ao Senhor. Fizesse a sua oração enquanto eles ministram uma canção. Porque todos aqueles que entendem a palavra do Senhor e praticam, ele será comparado como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Fique com seus olhos fechados e eu quero que você visualize você como sendo essa árvore, plantada junto aos rios. A sua folha não murcha, ela não seca e não cai. Mas no devido tempo você dá fruto. Chegou o seu tempo de frutificar. Chegou o meu tempo de frutificar. Chegou o meu tempo de prosperar.
Existe um nível que o Senhor quer levar cada um de nós, um lugar mais alto nele, de intimidade, de comunhão, de entrega. O Senhor trouxe você da sua casa nesta noite aqui, para esse lugar, para que você recebesse a palavra dele como resposta a tudo aquilo que você tem perguntado nesses dias, e até mesmo as coisas que você nem pergunta, mas você teve de Deus aqui respostas que esclareceram para você, que mostraram para você o caminho que você deve prosseguir. E a partir de hoje, a sua vida não será mais a mesma, porque você toma uma decisão de se esforçar e ter bom ânimo, como diz o Senhor a Josué. O Senhor disse: se esforce, tenha bom ânimo, tenha coragem. Você entendeu que é necessário um esforço, mas você também entendeu que na medida que você se esforça, o Espírito Santo te ajuda e Ele te fortalece. E é sobre isso que nós estamos falando. O Senhor não prometeu nada para você que Ele mesmo não estivesse contigo para conquistar junto com você. O Senhor prometeu a Israel uma terra boa, que manasse leite e mel, terra em que tudo que eles plantassem, essa terra produziria. E eles tinham que avançar e entrar nessa terra, mas eles não fariam isso sozinhos. Sabe, Deus te deu promessa, e você às vezes pensa: eu estou sozinho. Porque meu pai não me enxerga, porque minha mãe não me vê. Eu quero te dizer que Deus, Ele é o bom Pai. Ele é aquele que não se esquece de você. Ele é aquele que te abençoa. O Senhor quer derramar sobre você a sua porção nessa noite. Poderoso para fazer muito além do meu pensar, o que eu posso imaginar. Creio que em Ti eu posso descansar, Tua palavra cumprirá, eu sei que posso confiar. Tua promessa sei que está de pé, não temerei, confiarei em Ti. Maior aquele que me prometeu, eu sei que no seu tempo irá cumprir. Meu provedor, e nada me faltará, nada faltará. És meu bom pastor, Ele me sustentará, me sustentará. Tua promessa sei que está de pé. Deus não mudou. Não temerei, confiarei em Ti. Maior aquele que me prometeu, eu sei que no seu tempo irá cumprir. Ele
graça, Senhor, ela nos basta. Senhor, o Senhor mandou algo, Senhor, nesta noite aqui. E eu pude ver com os meus olhos um rolo de tecido branco, como se fosse um cetim, muito brilhoso, muito luminoso. Senhor, talvez isso seja a sua glória sendo manifestada nesse lugar. Eu sou humana, Senhor, muitas vezes não compreendo direito, mas eu sei, Senhor, que algo o Senhor colocou em nós nesta noite. Esse pano branco, esse tecido branco luminoso, como se fosse um cetim, de brilho muito intenso, que veio sobre nós. Que seja o peso da sua glória sobre as nossas vidas. E é de glória em glória que nós somos transformados na imagem do seu Filho. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, por nos ensinar o caminho da verdadeira prosperidade bíblica. Queremos frutificar para a glória do teu nome. Como João capítulo 15 diz que quando nós damos muitos frutos, o Senhor é glorificado. É isso que nós queremos, Senhor. Não queremos nada, Senhor Deus, para os nossos desejos egoístas e pessoais. Não, Senhor. Muda o nosso coração. Transforma, Pai, a intenção do nosso coração. Nós decidimos abrir mão, Senhor, nesta noite, de toda e qualquer avareza, de toda e qualquer ingratidão, reclamação, murmuração. Nós abrimos, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa mente, para receber essa verdade falada nesta noite pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. E nós sabemos, Senhor, que nos esforçando a partir de agora, nós iremos prosperar. Nós vamos prosperar na nossa vida pessoal, contigo, em intimidade, em comunhão, em leitura da palavra e meditação. Nós vamos prosperar na nossa família, nós vamos prosperar no nosso trabalho. Nós prosperaremos nessa terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu te louvo, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém, amém e amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Amém, glória a Deus.